Olá, queridos, estamos aqui no Projeto Vida Nova na TV, Mulheres Comprometidas. E eu estou aqui ao lado de uma mulher comprometida, a doutora Cristiane, psiquiatra, membro do Projeto Vida Nova de Irajá. E eu quero bater um papo aqui, né, com a Cristiane, falando sobre a psiquiatria e o que ela tem feito, enfim. E a doutora Cristiane, em 7 anos de experiência em atendimento ao segmento evangélico, o que mudou, o que evoluiu, o que ainda precisa ser melhorado? Então, pastora, quero agradecer o convite. É muito bom participar de uma igreja que fala sobre saúde mental, que fala sobre psiquiatria. E nesses 7 anos de atendimento ao público evangélico, eu pude perceber que o que mudou é que hoje as pessoas procuram mais se cuidar. Ainda tem muita gente que ainda tem muito preconceito. Isso tem a ver com uma ignorância, por não saber o que é transtorno mental, por associar a psiquiatria a ser maluco. E na verdade as pessoas vão adoecendo, vão ficando aquém do que poderiam ser por conta de estarem adoecidas e não procuram ajuda. E o que eu acho que o que a gente pode fazer para melhorar é isso mesmo, é falar sobre o transtorno mental, se preocupar com esse cuidado com a mente, porque é um órgão que na verdade eu não estou falando do cérebro, eu estou falando da mente. É um órgão que se desorganizar, pastor, desorganiza todas as áreas da vida das pessoas. Dificilmente as pessoas têm um transtorno mental e conseguem organizar o casamento e o trabalho não está bom. Não, todas as áreas ficam ruins. Com certeza, e por muito tempo a psiquiatria foi sinônimo de maluquice, e não é. A nossa igreja tem aberto para esses assuntos, né, como violência doméstica também, e hoje, como estamos falando de psiquiatria, então você que está aí nos assistindo, você vai aprender mais sobre a psiquiatria, né? E em off nós estávamos conversando sobre um versículo, e dentro desse versículo você vai descortinar em muita coisa na psiquiatria, né? Então eu quero aqui ler com você Provérbios 4:23, que fala assim, olha, sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. E eu sou evangélica há muitos anos, né? E quando eu escolhi fazer psiquiatria, a gente sempre lê a Bíblia, assim, tentando aproveitar os talentos que Deus nos deu para poder cuidar, né? Então, como eu sou psiquiatra, eu leio a Bíblia puxando sardinha pro meu lado. É claro. E quando eu vejo esse versículo, eu entendo que guardar o coração, pastora, significa cuidar da mente, guardar a mente. Não é o órgão físico, o coração. É guardar da mente. Por quê? É na mente que estão os pensamentos, é na mente que a gente interpreta as situações. Então, através de uma interpretação errada, o que acontece? Vem um sentimento ruim, vem um sentimento errado. E se a gente deixar brotar, a gente adoece. Então, eu entendo que guardar o coração significa submeter os pensamentos ao Senhor, submeter os pensamentos à vontade de Deus. Porque o homem é falho, a gente é carne, a gente tem sentimentos ruins e eles começam na mente. Com certeza. E eu costumo falar que a nossa mente é um campo de batalhas. Né? Tudo começa aqui na nossa mente, depois vai para o coração, né? Interessante isso. Isso é muito interessante e isso é muito profundo, é perigoso se a gente deixar passar, porque assim, a gente vê muitos pacientes fazendo check-up, eu preciso, até para mim mesmo, assim, poderia passar uma bateria de exames, fazer um check-up, vamos fazer, mas as pessoas não se preocupam com os pensamentos que estão dentro da mente, não se preocupam com alguma informação que recebeu e como que traduziu isso ao longo do dia. Porque às vezes uma frase no início do dia faz a gente ficar mal, faz a gente interpretar de uma forma errada. É verdade. Então se a gente não se policiar, não cuidar da mente, que para mim é um órgão mais importante, porque é dele que provém as fontes de vida, é daí que vem os sentimentos, e daí que vai vir ou força para lutar ou para desistir. É daí que vai vir, é da mente. Então, se a gente não cuidar da nossa mente, a gente vai adoecer. É verdade, porque os pensamentos negativos parece que a gente absorve mais, né, do que os pensamentos positivos. É interessante isso que você está falando. A gente tem que estar atento todos os dias. É diário. Com certeza. E eu queria também deixar outro versículo, porque o nosso bate-papo aqui, é claro, que se baseia na palavra de Deus, né, que
a palavra que nos conforta e nos ensina todas as coisas. Aqui em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ou seja, da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso que nós temos que ter a nossa mente renovada a cada dia, né? A mente de Cristo. E essa preocupação em renovar a mente significa estar atento ao que está acontecendo, estar atento aos pensamentos que estão povoando a sua mente e pedir ajuda caso precise. Procurar o psiquiatra se adoeceu, porque isso não é nenhum problema ter adoecido. Assim como ter hipertensão, ficar internado, enfim, isso não é um problema. O problema é deixar de pedir ajuda, porque aí adoece. E Romanos 12:2 fala bem isso, né? Que através da renovação da nossa mente a gente vai conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E o diabo sabe disso. E o diabo se aproveita disso. Se a gente não cuida da nossa mente, o diabo faz da nossa mente uma casa de festa. Ele pode brincar da forma que ele quiser, se a gente tem a mente adoecida. Então, pastor, assim, eu acho que o importante é hoje a gente estar falando de transtorno mental, porque isso existe, e isso não necessariamente está ligado a pecado, está ligado a demônio, não necessariamente está ligado a isso. Pode, de fato, ser uma doença, e precisa ser cuidado. E precisa ser cuidado, é grave, é urgente, precisa ser cuidado por conta da mente dominar o nosso corpo. É interessante você repetir isso, que não está ligado a demônios. Né? Você que está passando por um momento, assim, como a doutora Cristiane falou, né? Procure um psiquiatra. Você pode repetir isso, porque tem que bater bem nessa tecla. Isso é muito sério, principalmente para os evangélicos, porque a gente tem esse entendimento do mundo espiritual, a gente tem esse entendimento de que o diabo pode fazer o que ele quiser com a nossa mente se a gente deixar. Então, uma mente adoecida abre porta para ações que não são de Deus. Uma mente adoecida tira a gente debaixo da vontade de Deus. Então, pedir ajuda, ir no psiquiatra não é pecado. Falar, eu adoeci, eu preciso de ajuda, eu preciso de orientação. Não é pecado. Com certeza. Ficar doente, aí sim, vai trazer muitas situações ruins. Mas pedir ajuda, não. Isso é urgente, isso é necessário. E é importante, pastor, assim, eu sempre friso isso, né? Que o Projeto Vida Nova tem essa visão de falar sobre transtorno mental, de esclarecer as pessoas. Isso é muito bom. Com certeza. E pedindo ajuda do médico da terra, mas a última palavra quem dá é o Senhor, né? Com certeza. Bom, doutora Cristiane, olha, o bate-papo está ótimo, mas eu queria fazer mais uma pergunta. O que você tem visto dentro das igrejas, assim, qual o tipo de doença mais que você vê, cuida, trata dentro da igreja? Pastora, eu acho que o maior número é de depressão. Porque, e depressão de muitos anos, às vezes pessoas que estão doentes há bastante tempo, mas por um preconceito, por uma dificuldade, ou às vezes até por vergonha, enfim, não procuram psiquiatra. E daí quando chegam e descobrem que tem uma doença, são dois sustos, né? Vão no psiquiatra e depois descobrem que tem uma doença. Mas tem um alívio, que tem tratamento. Daí elas se tratam e melhoram. Mas, além disso, além da depressão, essa coisa da dificuldade em procurar ajuda também dificulta. Às vezes as pessoas chegam pedindo orientação. Às vezes nem é uma doença mesmo, mas pedindo orientação. Mas a depressão pode também ser algo espiritual. Pode. Né? E também na área médica, como hormônios, no caso da mulher. Clínica, né? Pode ser uma questão espiritual, pode ser um transtorno mental. O que eu gostaria assim, de priorizar é que a depressão não é exclusivamente espiritual. Pode ser, tem casos que de fato é oração, de fato a pessoa adoeceu, enfim, por uma questão espiritual. Isso. Mas só que a gente, quando fecha portas falando que é espiritual, a gente acaba não procurando tratamento. Então, assim, é importante saber que ansiedade, depressão, transtorno do pânico, isso, sintomas de depressão, sintomas de ansiedade, sintomas de transtorno do pânico, pode só ser espiritual. Pode ser que com oração, com jejum, enfim, e um posicionamento da pessoa em Deus pode melhorar, mas talvez não. É sempre lembrar da porque a ansiedade, ela traz consequências para o nosso corpo. Sim, consequências físicas. Físicas, né? Muitas vezes. Na realidade, assim, eu tenho batido muito nessa tecla de ansiedade, porque Jesus deixou ali uma palavra linda. Que não andeis ansiosos por coisa alguma, né? Porque eu tenho cuidado de vocês.
E muitas vezes a pessoa não procura descansar no Senhor, né? E isso vai gerando o quê? Uma doença física. Exatamente. E a ansiedade, a gente volta para aquele provérbio que a gente falou de 4:23, de guardar o coração. Que, de fato, assim, a ansiedade, quando a gente não guarda o coração, a gente tem uma interpretação diferente do que está acontecendo. A gente tem um olhar ansioso. E aí a gente esquece de confiar em Deus. A gente não confia em Deus. E, na verdade, gera mais ansiedade. Não confiar em Deus, você está sozinho, gera mais ansiedade. É verdade. Porque o ser humano queria para ontem. O né? ser humano é imediatista. É, imediatista, né? Quer o prazer para ontem, a rápido. resposta para ontem, tudo para ontem. Mas eu tenho falado muito, sabe, sobre isso, doutora Cristiane, que a pressa, ela estraga as coisas. E tudo no tempo de Deus é formoso. Né? Então, olha, isso aí que a doutora Cristiane está... É saudável. E isso que a doutora Cristiane está explicando é muito importante, que você possa ter aprendido aí, né? Que a gente está esclarecendo, é um bate-papo aqui esclarecedor, né? Para todos os nossos telespectadores. E tem mais alguma coisa aí para falar, doutora Cristiane, sobre... Eu queria deixar essa palavra de que uma vida saudável, uma vida sob a vontade de Deus, é uma vida de renovação de mente. Isso diariamente. Isso. Todos os dias, renovar a mente, renovar os pensamentos, filtrar o que está entrando, saber o que está saindo, porque a gente tem que refrear a língua também, saber o que está saindo, saber o que está tomando conta do coração, porque o que toma conta do nosso coração é o que a gente adora. Se Deus toma conta do nosso coração, é Ele que a gente vai adorar. Mas se um sentimento ruim toma conta do nosso coração, é esse sentimento que a gente vai adorar. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com o que está entrando na mente. Com certeza. E isso é um exercício diário. E por isso que é bom a gente buscar as coisas do alto, como diz a palavra. A gente só tem essa opção, pessoal. Só tem essa opção, né? Ler a palavra, orar, né? A palavra, falar com o Senhor. E você vai renovar a sua mente, a mente de Cristo. Se você quiser assistir mais na íntegra esse bate-papo, acesse lá mulherescomprometidas.com. Você vai ver tudo na íntegra, esse bate-papo maravilhoso que eu tive aqui com a doutora Cristiane, psiquiatra. No rodapé aí do seu televisor você vai ver o telefone dela, né, contatos com ela, tá bom? E a gente termina aqui, eu quero te agradecer, doutora Cristiane, né? Falou muito bem, esclareceu muito bem, né? E terminar dizendo para você que Deus te abençoe muitíssimo.